a terceira onda, essa é a terceira onda, essa é a terceira onda e os trabalhadores já estão de pé. Que valor, que valor, que valor. Olá, meus amados irmãos, Quero comentar com você que está nesse vídeo com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? aqui quem fala é o Ronald Mendes E aqui quem fala é o João Vitor Alves. e a gente está aqui hoje para falar de um assunto muito polêmico nos tempos atuais. E que muitas vezes os cristãos, que se dizem cristãos, têm fugido desse assunto. Exatamente. Que é o que a igreja tem se tornado nos tempos atuais. Mas antes de começar esse vídeo, quero dizer para você se inscrever no canal. E deixar o seu like. Meus amados irmãos, já que vocês já deixaram o seu like, se inscreveram no canal, vamos para os assuntos então. Eu gostaria de ressaltar aqui a fala do Papa Francisco que ele deu na última entrevista para a revista Vida Nueva. Que ele disse assim: Que as pessoas trans também são filhos de Deus. E como vemos aqui, é uma fala muito polêmica e vai contra o que a palavra de Deus nos ensina. Não é mesmo? não nos chamem de homofóbicos nem nada do tipo aí na descrição, porque vai ter gente que vai chamar, né? Com toda certeza, né? A gente sabe disso. Porém, a gente não é homofóbico, a gente vai se basear. Para isso. A gente vai se basear num livro que tem toda a explicação aqui. A palavra de Deus. Bom, eu creio que, João Vitor, essa fala do Papa Francisco foi um pouco meio polêmica, né, cara? Ah, com toda certeza, muito polêmica e muito infeliz, né? Não citou nenhum versículo de referência para provar mesmo que é pessoas trans são filhos de Deus. A palavra de Deus nos deixa claro que nós somos filhos adotivos de Deus, como sempre conversa com ele, é dentro da palavra. Lá em João 1:12 vai dizer assim: mas todos quantos o receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E aquelas pessoas que falam que o pecado é normal e que tem só visão ao pecado, lá em Romanos 6, versículo 23, vai dizer o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas Não. o dom gratuito de Deus é a vida eterna, ou seja, é só para aqueles que receberam o dom de Deus para serem salvos. Exatamente, não tem outro assunto, não tem outra conversa. Isso aqui é bíblico que a gente está falando, não é abobrinha das nossas partes, porque simplesmente é a Bíblia que está dizendo, é uma coisa que a Bíblia nos apresenta e que não tem jeito de mudar. Porque lá em Mateus vai dizer: aquele que tirar um tio ou uma vírgula dessa palavra, também será tirado o nome dele do livro da vida. Verdade. E hoje a gente vai ressaltar algumas igrejas, tanto católicas, tanto cristãs da parte evangélica, que estão apoiando essa tal fala do Papa Francisco, estão aceitando pessoas LGBTQIA+, como elas são. Mas, assim, deixando o pecado tomar conta das igrejas, deixando esse pecado tomar conta. Porque não é raro a pessoa entrar lá como LGBTQIA+, a igreja é abrangente para todo tipo de pessoas. Mas o que é errado é a pessoa tornar aquilo normal, porque o pecado não é normal. E nós devemos entender que a pessoa que realmente, como se fala, de Jesus Cristo, ele tem que ter uma mudança dentro, exterior totalmente. Não adianta uma pessoa ir para a igreja somente por ir. São igrejas que são inclusivas e mostram que o pecado para eles não tem mais valia, que o pecado não leva mais para o inferno. Como li o versículo que igual o salário do pecado é o quê? É a morte. O efeminado também leva à morte. O homossexualismo também vai levar pessoas para o inferno. E a palavra de Deus é inerrante e infalível e não podemos ir contra ela. Igual disse o Ronald, que alguém que tirar algum versículo dessa palavra é condenado ao inferno. Bom, não tem jeito de mudar ela, como o João Vitor acabou de dizer. Infelizmente, tem pessoas que têm tentado mudar, sendo talvez falsos profetas da palavra do Senhor Jesus Cristo. Mas isso não é novidade. Lá em Mateus, Jesus já dizia: Que os falsos profetas viriam e enganariam até se fosse possível, né? Nós sabemos disso, que isso tem acontecido. Muitas pessoas que são escolhidas de Deus, que são escolhidas para ser pregadores, para ser cantores, para ser profetas, têm sido enganados por essas falsas doutrinas, falsos profetas, e que têm levado muitos, consequentemente, ao inferno, a longo prazo. Exatamente. E agora a gente vai citar alguma dessas igrejas, não que sejam só essas, porque são muitas igrejas. Se a gente fosse citar todas aqui que acabam tornando um pecado normal, a gente passaria 10 horas de vídeo aqui só falando dessas igrejas. Uma coisa que eu também tenho reparado muito é que se hoje existe igreja LGBT, daqui a uns anos também vai existir igreja de maconheiro. Não tem polêmica usar maconha, não é verdade? Não, continua, é verdade. Exatamente. Então, assim, é um grande problema que a nossa geração tem enfrentado, que é essa falta de sabedoria dos nossos líderes e das pessoas que ainda acreditam nessas mentiras, nessas heresias dentro das igrejas. E antes de você falar pra mim que eu sou homofóbico, ou que o João Vitor é homofóbico, ou qualquer pessoa que vai contra essa ideia é homofóbica, lembre-se, o pecado do homossexualismo, o pecado do assassinato, o pecado de um roubo, ou um pecado de uma mentira tem o mesmo peso. Então, se você errou, você tem que tomar conta de você com Deus.
Seja homossexualismo, seja um assassinato, seja uma mentira, seja tanto qualquer pecado que existir. E hoje vemos, como o Rony disse, que é verdade. E vemos uma coisa muito importante que eu sempre tenho reparado. Se Jesus hoje estivesse no mundo, ele seria taxado de homofóbico, de tudo que ele tem isso, né? E nós sabemos que é verdade. Homofóbico, machista, fascista, petista. Não, petista não, porque pelo amor de Deus. Mas é importante a gente lembrar que Jesus não veio para ir contra a lei. Ele veio para cumprir a lei, não para abolir, mas para que cumprisse a lei. Exatamente. E os grandes problemas desse quesito da lei é que os fariseus cobravam, sim, de fato, o que deveria ser cobrado da lei, mas não cumpriu a lei, eram hipócritas, como diz a palavra de Deus, como Jesus fala que eles eram sepulcro caiado, né? Exatamente. Bom, então se você já entendeu essa primeira fase que a gente falou na fala do Papa Francisco, que infelizmente ele foi infeliz nessa fala e teve uma repercussão de polêmica muito alta para essa revista da Espanha, a gente já vai para as igrejas que acabaram se dobrando a esse mundo, se acabaram se dobrando ao pecado. Acabaram, né, se dobrando ao sistema. Então puxa a primeira aí. Então, meus amados irmãos, essa fala do Papa Francisco vai totalmente a ideia da Bíblia. Bom, então seria o Papa maior do que Jesus? Seria a Bíblia mentirosa? Claro que não, né? O Papa não é nenhuma maior autoridade perante Jesus. Jesus é muito maior do que o Papa. Milhares de vezes maior do que o Papa. Deus também nem se compara ao Papa. Deus é muito maior do que o Papa. A gente vai deixar uma fala aqui, para não ser da nossa fala, para vocês acharem que a gente está sendo um herege, a gente vai deixar uma fala da Bíblia mesmo, uma palavra da Bíblia, que está lá em Mateus 16, ao 24 ao 25. Que nos diz o seguinte: então, disse Jesus aos seus discípulos, preste muita atenção para você entender. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se. Ele está falando assim, aceite-se a si mesmo, igual as igrejas empregaram. Aceite-se, não. Renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Ou seja, a cruz representa as nossas dificuldades terrenas do mundo. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perder lá. Ou seja, Jesus não está falando aqui que você ganhar a sua vida no mundo, mas perder a sua vida no mundo para que você ganhe a vida eterna com Deus. E quem perder a sua vida, por amor de mim, vai achar ela. Exatamente. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua salvação? Não adianta nada. O que adianta a gente conquistar o mundo inteiro, mas a gente viver uma vida de pecado, viver uma vida de falhas, viver uma vida de erros? Bom, isso não vai adiantar nada. Jesus é simples em sua fala. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai aparecer por mim. Exatamente. Então, se Jesus disse para você renunciar à sua cruz, o Papa não é maior do que Cristo. O Papa não é maior que Jesus. E mais assim, um herege. Exatamente. E vamos nos criticar nos comentários, pra ter certeza. Vão me criticar, mas não tô nem pra isso também. Mas vocês vão... mas isso tá na Bíblia, né, João? A gente ia ser condenado pelo mundo e tal. Exatamente, é verdade. Então, eu gostaria de puxar a vinheta para as próximas igrejas que a gente vai falar aqui, que são duas igrejas que acabam apoiando a fala do Papa Francisco E vão contra a palavra de Deus, né? e vivenciando o que o Papa falou. Mostrando heresia. CCR. Comunidade cristã renascer, que se dizem inclusivos. Só não inclui a palavra, né? Exatamente, esqueceram da palavra. Como diz a música, eles têm poder, manifestação, só não tem O Cristo. Exatamente. E aqui vamos observar umas características que essa igreja se fala, né? Sobre a não acepção de pessoas. Eu vou ler aqui um retrato que eles falam. A comunidade cristã renascer se denomina inclusiva. Acolhendo a todos em seu corpo de membros, sem distinção de raça, cor, sexo ou orientação sexual. Orientação sexual a gente sabe que é errado. Aqui em Gálatas 3, versículo 28, vai dizer o seguinte: nisso não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Aqui não está dizendo que você tem que ser gay, que você tem que ser homossexual. Eles usam esse versículo de uma forma errada e isolada, né? Ou seja, estão pegando um versículo aqui, irmãos, para manipular você que está vendo esse vídeo e manipular muitas pessoas aí fora que não conhecem a palavra de Deus. Bom, essa igreja está transformando essa fala que eles estão dizendo, né, que eles estão usando a Bíblia, em uma heresia. Eles estão pegando a Bíblia e transformando em outra coisa. Eles estão querendo falar uma coisa que a Bíblia não está falando. Porque, como o João disse aqui, não há distinção de fêmea ou macho. A Bíblia quer dizer que tipo assim, se você é homem ou mulher, para Deus você é a mesma coisa. Não há diferença nisso, de você ser de uma raça ou de outra. Se você é fêmea ou macho, entendeu? Não é que se você é LGBT, gay, trans ou não sei o que. Não. Se você é homem ou mulher. A Bíblia deixa bem claro aqui, porque nem nesta época existia LGBT que ia mais. E Deus de fato não faz acepção de pessoas, mas tem um porém que eu vou explicar para vocês. Deus não faz acepção de pessoas para te escolher quando você está no mundo.
Mas quando você agora, a partir do momento, se torna um membro do corpo de Cristo, é necessário que você tenha uma mudança dentro do seu coração. Não adianta você continuar nas mesmas práticas do inferno que vão levar você para o inferno. Exatamente. E assim, já para acabar um pouco com essa ideia dessa tal igreja CCR, eu gostaria de deixar bem claro aqui, quem escreveu essa carta aqui para os Gálatas foi Paulo. E Paulo também lá em Romanos, ele vai dizer bem claro que é errado, né? Então seria Paulo hipócrita? Seria Paulo mentiroso? Seria a Bíblia mentirosa? Seria Jesus um hipócrita? Claro que não, né? Com toda certeza. Eu acho que a igreja que é hipócrita mesmo. A igreja que está querendo inventar mentiras, né? E bom, tomem cuidado, viu, CCR? Aquele que tirar um vírgula ou um tio dessa palavra, também será tirado o nome dele no livro da vida. E para deixar bem claro para vocês aqui, que já que a igreja CCR se diz a Bambambam de não sei da onde, que é uma igreja exclusiva, eu gostaria de deixar bem claro para vocês uma fala que nosso querido amigo Paulo, irmão Paulo, vai dizer lá na Epístola aos Romanos. Ele vai dizer assim, 1 Romanos, do versículo 26 ao 32, ele vai dizer assim: pelo que Deus os abandonou, as paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural no contrário da natureza. Semelhante também, os varões deixaram o uso natural da mulher, se inflamaram em sexualidade uns para uns com os outros, varão com varão, cometendo torpezas e recebendo a si mesmo a recompensa que convinha do seu erro. E como eles se não importavam de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Então, estando cheios de todas as iniquidades, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicidas, contendas, engano, malignidades, sendo murmuradores, destratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdias, os quais concederam a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais não herdarão o reino de Deus. Coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. E sendo breve aqui, esse versículo aqui, não só esse versículo, mas esse capítulo, ele quebra todo esse argumento dessa igreja. Não preciso nem explicar sobre isso. A igreja, só o versículo já fala por mim e pelo Ronald. Exatamente. Aqui, Paulo vai dizer bem claro que é errado. Paulo não vai colocar abobrinha, ou vai inventar um vírgula, uma coisa tal, eu não sei o que. E logo lá na frente, Paulo vai escrever Gálatas. Não sei, né, na parte da história se Gálatas foi escrito depois ou antes, eu não tenho essa linha de traçagem das cartas. Mas eu creio que Paulo, ele não ia deixar uma palavra dele e ia refazer essa fala dele, ele não trocaria essa fala dele, porque ele estaria totalmente contradizendo o homem Paulo mesmo. Ele estaria contradizendo o que Deus falava através dele. E estaria contradizendo a palavra do Senhor, que não mente, é inerrante, é infalível, né? Isso também não está só em Romanos, está lá também em Levíticos 18, 22. Que vou estar lendo aqui para vocês, que nos diz o seguinte: com varão não te deitarás como se fosse mulher. Aqui, o versículo que é claro. Por que você deitar com homem, mulher com mulher? Isso é abominação. É contra a palavra de Deus. Ou seja, quando a igreja vem aqui e fala que é inclusiva, ela está sendo contra a palavra de Deus, está sendo herege, está distorcendo a palavra de Deus, está desconsiderando o que o apóstolo Paulo nos fala sobre isso também, que aqui está em Levítico, no livro Pentateuco, está desconsiderando a palavra de Deus. Está totalmente errado essa fala. Até quando vamos continuar desconsiderando? Até quando hereges vão continuar mentindo, levando pessoas para o inferno? Até quando? A gente não pode ficar calado mais, temos que falar a verdade, não dá mais para você ficar calado, para você ficar no sofá vendo televisão e sem falar nada. Os cristãos de hoje, eu vou falar para vocês, os cristãos de hoje, um dos grandes problemas é que o cristão não se manifesta e não se posiciona como um. E eu falei esses dias em um cristão, irmãos, quando não se posiciona, a identidade dele como um cristão se põe em dúvida. Exatamente. Se a gente não se posicionar, ninguém vai se posicionar. Jesus nos escolheu, ide por toda a terra e levai o evangelho. Ide. Se a gente não levar a palavra, quem vai levar? E a gente tem que levar a verdadeira palavra. Mas hoje, infelizmente, não só a CCR, mas outras igrejas, que a gente vai citar aqui também, e outras igrejas, são muitas, que acabam não pregando a palavra. Mas se você falar para eles que você vai ganhar um carro, lota a igreja. Se você vai falar para eles que você vai ganhar
R$1 milhão na conta, lota a igreja. Se você falar pra eles que LGBTQIA+, não é pecado, lota a igreja. Porque as pessoas hoje gostam do conforto, gostam de uma palavra fútil, uma palavra que não vai contradizer a carne dela, uma palavra que em vez de contradizer e machucar a carne, vai amansar a carne delas. E infelizmente isso tem se tornado realidade na nossa atualidade. E jovens, não se dobrem a isso. Jovens, sois fortes, eu vos escolhi. Então vai, ide por toda a terra, espalhar o evangelho. E a palavra diz também que Deus é amor, mas também foi o consumidor, e vou explicar um pouco sobre isso também. Como o Rony estava falando sobre essas heresias, isso tudo que tem englobado a igreja, nós vemos que isso é gravíssimo para as igrejas, porque quebra uma unidade entre nós e o Senhor Jesus Cristo. Como assim quebra a unidade? Existe unidade, existe ambiguidade entre Deus e o pecado? Não existe. Entre Deus e o pecador pode até existir, porque também nós somos pecadores, nós somos falhos como qualquer um. Mas a nossa diferença é que nós temos procurado viver em santidade, não procurado viver de acordo com os padrões desse mundo que tem estado dentro das igrejas. Outra coisa muito importante a citar é os padrões. As pessoas têm se padronizado com o mundo, irmãos. Ou seja, não anda contra a parede preta, mas tem muitas coisas que a Bíblia nos fala sobre isso. Tudo é lícito, mas nem tudo nos convém, não é verdade? Bom, e outro termo nessa igreja aí, a igreja CCR, é a família. E outra coisa que eu sei te falar antes de continuar, que se hoje Jesus visse, todo mundo julgaria Jesus Cristo. E outra coisa que tem, antes de finalizar para você, que hoje, na palavra de Deus, nos mostra que Jesus foi o mais perigoso do inferno. Aí quer falar que Jesus fala só sobre a... Quando Jesus criticava os fariseus, era o quê? Quando Jesus falava que eles foram tudo caiado, que eles eram hipócritas. Quando muitas vezes ele censurou os discípulos, criticou os discípulos, criticou o jovem rico, se quer só alguns dos exemplos que está na palavra do Senhor. Ou seja, ele desvirtuou a palavra e não mostra essas verdades que Jesus falava para os discípulos, falava para os fariseus, para os saduceus. Jesus também censurava, Jesus também falava a verdade e também era criticado. Da mesma forma que eu e o Ronde, que e muitos outros que têm se levantado como voz de Deus, têm sido perseguidos, Jesus também foi perseguido. E não é diferente hoje. Como diz Eliseu Rodrigues, ou você se arrepende, ou você vai pro inferno. É a verdade. É claro isso. Tá claro. Bom, vamos pra família da CCR, coloca aí pra mim, puxa aí pra mim. Vamos lá, aqui ó. Na verdade é não ser pessoa. Não, é isso mesmo. Família. Deus, escuta o que você está falando. Deus abençoou a Abraão dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim cremos na importância de todas as famílias, tanto héteros como homoafetivas. Né? Eles vão usar um texto embasado lá em Gênesis 12, versículo 1 ao 3. Leia. Gênesis 12, do 1 ao 3. Eu acho que esse aqui foi o versículo, mas aí, confere uma vez se Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em algum momento aqui, tá falando que a família tem que ser homossexual para Deus? Em algum momento ele fala claramente que os homossexuais também podem ser família de Deus. Não é isso aqui. Não tem família homossexual de Deus. Não existe essa fala de papai, mamãe. Não existe, não existe. Isso é uma coisa que a atualidade tem tentado englobar na nossa cabeça. Jesus Cristo é bem claro em sua palavra. Ou você se arrepende ou você vai pro inferno. Mas onde você está sendo muito grosso, muito forte, cara. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Um dos caras que batizaram Jesus, o cara que batizou Jesus, ele pegou o quê? Raça de víboras. Incrédulos, fariseus. Ele não passava a mão na cabeça. Os discípulos pegavam o quê? Arrependei-vos. Paulo ia pegar o quê? Arrependei-vos. Todos iam pegar o quê? Arrependei-vos. E hoje prega aceite-os. Aceite-os! Aceite! É uma vergonha essa geração de hoje. Mas infelizmente essa é a realidade, meu querido. E nós temos que ser a diferença para que Jesus se faça nos dias atuais, que Jesus se faça nas casas, que Jesus se faça nas igrejas, e que a verdadeira palavra venha a ser levada. Exatamente. Bora pro próximo termo aí. Puxa dentro aí. da mesma igreja, porque a gente tem que abordar mais um, santidade. A santidade que essa igreja não tem. Não tem santidade nenhuma, né? Estão sendo inimigos do Senhor. Vamos lá. A transformação, isso aqui é o que está no texto deles. A transformação, isso aqui pegamos só 3 exemplos. A transformação que o Espírito Santo opera no cristão, de dentro para fora, tornando-o conforme a imagem de Jesus Cristo, nosso exemplo. É verdade.
Mas eles não são imagem nem semelhança de Cristo, né? A gente sabe isso, né? E eles usam um termo lá em Gálatas 4 e 6. 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o espírito de seus filhos, de seu filho, que clama Abba Pai. Na Bíblia fala que algum homossexual era filho de Deus? Que ele foi incluído filho de Deus só porque era homossexual? A gente já falou isso aqui antes. Lá em João, ele vai dizer: todos aqueles que aceitarem a Jesus como seu fiel Salvador vai ser filho. Não são todos que são filhos. Ah, mas quer dizer que um homossexual que não aceitou Jesus não é filho? Não, não é filho. Desculpa. Ele é amado, mas não é filho. Exatamente, ele é amado, mas não é filho. Por isso eu gostaria de dizer pra vocês, Lá em Romanos... se você é homossexual, não só homossexual, mas se você tá vendo uma vida de falta de santidade, se você tá indo pra... Porque tem muitos que vão pra igreja, como é o fato dessa igreja aqui, que dizem que vão pra igreja, mas não vivem o evangelho. Exato. Por favor, se arrependa. Não é um clamor do Ronald aqui pra você, É da mas é um palavra. clamor de Jesus pra você. Jesus te ama e Ele quer o melhor pra você. Ah, mas eu quero viver assim, eu quero viver daquele jeito. Não tem jeito de viver no mundo e viver em Cristo. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Lá em João ele vai deixar bem claro isso. João 1, versículo 12, igual ele está falando aqui. Mas todos os quantos o receberam, não está dizendo aqui que você tem que se aceitar, mas quanto receberem Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, você não é filho de Deus ainda. Desculpe falar isso pra você que vai se magoar comigo, que você vai ficar ressentido. Não estou preocupado com isso. Minha preocupação aqui é falar a verdade. Você só é feito filho de Deus quando você renuncia a sua vida de pecado. Exatamente. E bom, vamos para a próxima igreja para não se prolongar tudo. A gente pegou alguns termos dessa igreja. Se vocês, todas essas igrejas, todos esses capítulos vão estar aí na descrição. Inclusive, o nosso amigo aqui fez um documento que ele fez os textos, colocou a explicação que a gente vai deixar na descrição do vídeo aí para vocês, beleza? Para vocês pensarem que não, para vocês não pensarem que ficou sendo as nossas falas. E para vocês também poderem argumentar contra essas igrejas também. Não só como nós, mas usar como exemplo esses versículos como da palavra de Deus e argumentar contra essas coisas, ideologias satânicas que tem entrada das igrejas. E se você quer saber de onde que é essa igreja que é de Goiânia, que acabou influenciando tanto essa igreja, foi porque as pessoas estão indo muito lá, as pessoas homossexuais estão visitando muito ela. Mas eu gostaria de dizer para vocês, não vão nessas igrejas. Se vocês puderem abominar ao máximo a doutrina dessa igreja, abomina, porque nem tudo é santo, nem tudo é santo. E a gente vai para a próxima igreja agora para não ficar muito grande. Puxa a vinheta. Bom, depois de ter falado da fala do tal papo lá de festa junina e da igreja inclusiva, da Cessarão da onde, lá dos LGBTQIA+, e B+, NE+, tudo mais, que vou continuar falando que a gente vai ficar 30 minutos falando, que até os cachorros é incluso. E eu duvido que ele sabe LGBTQIAZ. do LGBT. Eu duvido que ele sabe tudo, duvido também. Igual o nosso produtor falou aí, ó, QIAZ, não sei da onde. Bom, eu gostaria de dizer pra vocês agora uma igreja muito polêmica, que eu tenho certeza, calma, que eu tenho certeza que talvez vocês vão acabar falando assim, mas essa igreja, sim, essa igreja, a próxima igreja é a Casa Worship, que lá está em Goiânia, citou em Goiânia no caso, Goiânia, Goiás. Mas onde? Por que a Casa Worship? Mas por que essa? Por quê? Porque aquilo você tá contra o worship, esse novo evangelho, essa nova parte. O que você acha? A igreja worship, vou falar de uma polêmica que teve, né? Até eu estava até comentando sobre isso, né? Teve alguma controvérsia entre nós, mas nós entendemos e vemos que cada um tem certos pontos certos. Teve uma visita lá de um carinha que se revelou LGBT, né? Bora falar. A gente respeita, mas a gente não concorda. Né? Nosso querido amigo, colega lá do Japão, lá, GS Aguiar. Você vai morrer, né? Vai. Bom, ele acabou visitando lá a casa e teve a oportunidade de cantar e falou que estava com saudade do altar. Como disse também, como o Papa Francisco também tem uma frase feliz, essa frase de Jesus Aguiar também não deixa de ser infeliz. Primeiro, vamos olhar uma coisa aqui. Ele não sente falta de Jesus Cristo, ele sente falta também só do altar. Bom, Isso é muito polêmico. se tem o padre de festa junina, também tem o cantor de festa junina também, né? E o GS Aguiar é um deles. Infelizmente, isso é uma coisa que tem sido retratada nos dias atuais. Eles estão querendo substituir essa palavra aqui por essa palavra aqui. Dos nossos amiguinhos comunistas que atualizaram a palavra de Deus. Que querem acabar com o cristianismo, não só no Brasil, mas no mundo em geral. Exatamente. Infelizmente, isso tem se tornado a realidade. E não. Deixa eu dizer um segredo pra você: não existe cristão comunista.
Sabia disso? Pô, exatamente, não existe cristão comunista. Eu sempre falo isso na internet, tem muita gente que me mete a crítica lá, eu não tô nem também pra eles. Daqui a pouco vai existir cristão socialista, nazista, padrista, fancista, dancista, funkista, machista e tudo que existe aí. Deixando claro aqui que chama os caras de nazista, quer dizer uma coisa pra você. Eu sou contra o nazismo, nazismo é crime, tem que ser punido, quem faz apologia ao nazismo. Mas também, quem faz apologia ao comunismo, ao socialismo, que matou mais de milhões de pessoas, mais de 100 milhões de pessoas, também deveria ser crime. E isso não é crime, não sei por qual motivo não é crime, né? Deveria ser também. É porque a máquina do sistema, infelizmente, trabalha assim. E sabe quem é o líder da máquina do sistema? O próprio Satanás. Ele, infelizmente, tem tomado conta não só das atualidades do mundo, mas também tem dado conta de entrar dentro das igrejas. Infelizmente, inclusive dentro da casa worship. E daí, infelizmente, como ele falou, o mundo tem se adaptado ao sistema errado, que é o sistema do mundo, né? Que não é o sistema nosso. E bom, mas onde você e o João Vitor falou tanto de LGBTQIA+, mas a gente veio aqui falar sobre a casa worship, não só sobre essa questão, a gente veio falar sobre liberalismo dependendo dela, né? Não é só dele, e muitas das igrejas estão adotado esse sistema liberal. A gente citou a casa worship aqui porque é uma igreja aqui de Goiânia, que a gente tá perto e tal. E já deu um pouco conhecimento sobre ela, a gente vai falar um pouco sobre uma polêmica que teve lá. Exatamente. E mostrar os pontos críticos dessa polêmica. Infelizmente, isso tem tomado conta das igrejas, inclusive da casa worship. Mas, Ronald, vocês citaram tanto sobre a homofobia, sobre a parte do LGBTQIA+, e tal, mas eu gostaria de deixar bem claro pra vocês que não é só isso que é pecado, eu já falei isso no começo, mas ficar pros jovens aí que gostam de ficar também é pecado, viu? E... Vai ficando no mundo, vai ficar também quando eles voltarem. Exatamente, glória a Deus! Aleluia! Exatamente, se você fica ficando aí, A gente vai fazer um vídeo sobre isso, né? Vai. A gente vai fazer um vídeo sobre isso, sobre esse tal ficar da juventude. Não fortaleça a carne, mas fortaleça o Espírito Santo. Por favor, meus amados irmãos, tomem cuidado com essa palavra, com essa fala do liberalismo. É errado, o que é errado, o que é certo é certo. Não existe certo ou errado, nem errado certo. Tome muito cuidado. É por isso que nós temos que ter neutralidade, nós temos que ter uma certa neutralidade. Não podemos ser radicais demais, que lógico que ninguém consegue ver no radicalismo, mas não podemos também ser liberalistas demais. Porque ambos causam consequências diversas na nossa vida como cristão. E bom, esse caso do Gessé Aguiar, eu não tô falando que foi totalmente errado a igreja ter autorizado a presença dele no púlpito. Mas foi errada essa fala dele. Não só ele, a fala dele também. A fala dele. O Gessé Aguiar tem um dom muito grande, ele é amado por Cristo. Eu gosto muito das músicas dele, gosto muito das produções dele, ele tem um dom incondicional que Deus deu pra ele. Porém, ele se dobrou a essa tal ideia do sistema, a essa tal ideologia do LGBTQIA+. Ideologia de Satanás, né? Exatamente. E bom, isso não é uma coisa certa, isso não é o que o cristão deve fazer e nem vivenciar. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você vê, cuidado com as coisas deste mundo, entendeu? Como disse também anteriormente, vou dizer de novo, os cristãos de hoje têm que se posicionar contra isso. Mesmo que sejam presos, que sejam muitas vezes criticados, que estejam abandonados, porque isso faz parte da vida nossa como cristão. Se fosse Jesus também tinha multidões de pessoas que o seguiriam. Ninguém iria, né, deixar Jesus de lado. Mas vendo na história que Jesus Cristo, não só Jesus Cristo, mas todos aqueles que falam de Jesus Cristo, como Pedro, como muitos profetas de Jesus Cristo, como discípulos, foram presos, foram mortos. Como Pedro, por exemplo, que eu falei aqui, que foi morto com a cabeça para baixo, por causa de falar a verdade, por causa do Evangelho. O Evangelho tem seu preço a ser pago. Mas nós devemos estar sempre falando a verdade, independente das situações, e ir contra o liberalismo que tem entrado e adentrado dentro das igrejas. No mundo tereis aflições, mas fique tranquilo, Jesus já venceu o mundo. Amém, glória a Deus. Eu gostaria de dizer pra vocês que a casa worship, ela tem uma ideia muito legal de levar o evangelho, porém a ideologia que ela acaba trazendo, a ideia que ela acaba trazendo nessa parte do liberalismo é muito, mas muito liberalista. Hereges. Acaba trazendo muito, igual eu falei no começo do vídeo. A igreja acaba trazendo muito liberalismo. Mas sabe o que faz encher essa igreja, a casa worship, não só a casa worship, mas como outras igrejas, como a gente disse aqui, é as promessas dos falsos profetas. Casa, carro, dinheiro, fama, e até muitas das vezes para os jovens, namoradas, esposas, etc. Que nem é errado, mas eles contextualizam de uma forma errada, né? E Na verdade, tem umas coisas que é muito errado lá dentro. Não, eu sei, eu tô falando, existe algumas coisas que não são, mas... Eles acabam apoiando o ficar.
lógico que é errado, a gente sabe disso que a palavra de Deus é contra isso, né? Que é prostituição, né? Mesmo coisa de prostituição. São muitos nomes, né? Que eles querem, né? Bom, e essa ideia da casa worship de outras igrejas que vem se adequando nos dias atuais, ela tem infiltrado na cabeça de muitos cristãos. E ter levado o liberalismo, como a gente tem que sempre tocar nessa tecla do liberalismo, que não é certo das igrejas, né? Exatamente. E bom, meus amados irmãos, por aqui a gente tá terminando. Se Deus puxar da tomada, não canta, não prega, não faz mais nada. Tem gente que fala que faz e acontece. Pessoal, queremos agradecer você que assistiu até o final. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês possam se inscrever no canal, ativar o sininho, porque vamos trazer só conteúdo de qualidade monstra para vocês, trazer conteúdos que possam agregar essa vida espiritual e que você possa ser abençoado grandemente na sua vida, amém?